Precisamos de deixar de prejudicar as famílias que têm filhos. Precisamos ter um olhar para elas diferente daquele olhar que temos neste momento. Já se começou a fazer esse caminho, nomeadamente com alterações no IRS. Com o coeficiente familiar. Precisamos de um programa transversal que inclua medidas em todas as áreas, medidas para a saúde, medidas para a educação, medidas para a fiscalidade, medidas para a conciliação entre trabalho e família. Precisamos desse programa transversal e em cada uma destas áreas precisamos identificar aquilo que são os constrangimentos atuais e a forma como as famílias neste momento são prejudicadas em cada uma destas áreas, e encontrar soluções que lhes deem esta verdadeira liberdade de terem o número de filhos que desejam ter. Vamos passar a ter o quociente familiar. Mas essa não foi uma questão unânime na votação no Parlamento. E, portanto, como provavelmente daqui a um ano, se aqui estivermos a conversar, já não teremos o mesmo governo, corremos o risco de que isso volte para trás? Corremos sempre esse risco. Nós gostaríamos que não, porque a estabilidade das políticas públicas nesta área é crucial. Aquilo que a experiência dos outros países tem mostrado é que o que é fulcral é a estabilidade das políticas, para as famílias sentirem a segurança de saberem o que é o amanhã, de conhecerem o amanhã. Portanto, se nós tivermos... mesmo que não sejam grandes medidas, mas que essas medidas sejam estáveis. Que as famílias conheçam aquilo que vai acontecer, que lhes vai acontecer no futuro. Nós, neste momento, temos uma cultura de dificultar. Nós fomos vendo ao longo dos anos que iam sendo criados bilhetes de família, vamos a museus, e os bilhetes de família é pai, mãe e 2 filhos. Isto faz cultura. Que o terceiro filho, se existe, não pertence à família, e o quarto filho não pertence à família. E o que é que acontece quando chega um pai, mãe e 4 filhos, por exemplo? Tem que pagar 2 bilhetes extra. Aqueles 2 filhos não pertencem ao bilhete de família, não pertencem à família. A água é um dos aspectos que também foi fazendo cultura. Uma família maior paga mais por metro cúbico de água, por pessoa, porque os tarifários foram construídos tendo em conta só o consumo global da habitação, não o consumo per capita. E, portanto, automaticamente há mais pessoas em casa, o consumo é superior. Mas o consumo é superior por necessidade, não é por luxo. E compara-se esse consumo com o consumo de uma casa onde vivem menos pessoas, mas que fazem um consumo desregrado. Nós temos famílias que nos fazem muitas queixas, por exemplo, do que se passa nos centros de saúde, muitas vezes, em que uma mãe que tem um segundo filho perguntou-lhe logo se ela não quer fazer laqueação de trompas a seguir. Criou-se aqui uma cultura ligada às políticas, criou-se aqui uma cultura que é muitas vezes aos nascimentos. As empresas às vezes gastam muito dinheiro a formar os seus quadros em competências que se adquirem naturalmente com a maternidade e a paternidade. Todos sabemos que colaboradores que tenham uma vida familiar mais satisfatória são muito mais produtivos. Então eu acho que há um bocadinho de vistas curtas nas empresas. Um caso que eu lhe posso contar, foi confidenciado uma vez, uma mãe que tinha de vez em quando que acompanhar os filhos ao médico. Ela diz que no trabalho se tinha que acompanhar os filhos ao médico, que era sempre mal vista. E tinha colegas que tinham que levar os cães ao veterinário e ninguém, não eram mal vistos, quer dizer, isto fez cultura, não é? Isto foi fazendo cultura ao longo dos anos. Como é que nós deixámos que isto acontecesse? Eu não sei, todos nós provavelmente temos uma cota à parte de responsabilidade.